Oi, eu sou Marli Silva, do canal Coexistindo Espiritualizando, e vamos continuar fazer um vídeo curtinho sobre Fernando Pessoa, porque eu encontrei 2 poemas que eu achei muito singelos, muito bonitos. Para mim, eu falaria de Fernando Pessoa a vida inteira, vídeos e mais vídeos sobre ele, e não cessaria o assunto, porque eu estou falando só de Fernando Pessoa, não estou falando dos heterônimos dele ainda. Pretendo falar, mas por enquanto a gente vai tratar de Fernando Pessoa, ele mesmo. Como ele dizia, né? Fernando Pessoa, ele mesmo. Porque às vezes ele estava com seus heterônimos. Então temos 2 poemas que eu vou ler. Um se chama A Outra e o outro poema se chama Poesia em Linha Reta. Esse Poesia em Linha Reta é um poema assim absurdo. Eu acho ele tão fantástico que chega a ser absurdo, de tão fantástico. Porque é exatamente o que o mundo está vivendo. É exatamente como as pessoas fingem ser, ou tentam passar para a gente a imagem de que elas são. Então, ele já, na época dele, já sentia essa atmosfera. Então, o poema A Outra, vamos a este poema. Amamos sempre no que temos, o que não temos quando amamos. O barco para, largo os remos, e um a outro as mãos nos damos. A quem dou as mãos? A outra. Teus beijos são de mel de boca, são os que sempre pensei dar. E agora a minha boca toca, a boca que eu sonhei beijar. De quem é a boca? Da outra. Os remos já caíram na água, o barco faz o que a água quer. Meus braços vingam minha mágoa, no braço que enfim podem ter. Quem abraço? A outra. Bem sei, és bela, és quem desejei. Não deixei a vida que eu deseje, não deixe a vida que eu deseje, mas que o que pode ser teu beijo, e poder ser eu que te beije. Beijo e em quem penso? Na outra. Os remos são perdidos já, o barco não vai, sei para onde. Que fresco o teu sorriso está, ah, meu amor, e o que ele esconde? Que é do sorriso da outra? Ah, talvez mortos ambos nós, num outro rio sem lugar, em outro barco outra vez sós, possamos nos recomeçar, que talvez sejas a outra. Mas não, nem onde essa paisagem é sob eterna luz eterna. Te achei mais que alguém na viagem, que amei com ansiedade terna, por ser parecida com a outra. Ah, por ora idos remo e rumo, dá-me as mãos, a boca, o teu ser. Façamos desta hora um resumo do que não podemos ter, do que não poderemos ter. Nesta hora a única, ser a outra. Dizem, esquecem, não dizem, disseram. Fazem, fatal, não fazem, igual. Por que esperar tudo é sonhar? Muito interessante, muito interessante. Não há muito o que se falar sobre esse poema de Fernando Pessoa. Há apenas que ser admirado e sentido. Os poemas dele são para serem realmente totalmente sentidos, totalmente prestado bem atenção. Uma vírgula num poema de Fernando Pessoa, um ponto, uma interrogação, quer dizer muita coisa.
e ao mesmo tempo não quer dizer nada. Às vezes ele faz um poema inteiro para dizer uma única coisa, ou para demonstrar uma única coisa. Então, como ele disse, tudo, no primeiro poema que ele escreveu, eu acho que foi nesse poema, que tudo é oculto. Foi num desses poemas que eu li esses dias, e ele fala que tudo é oculto. E se a gente for pensar bem, muitas coisas são reveladas, mas coisas aqui dessa 3D, da terceira dimensão. Mas no fundo, o mistério de tudo, o que mais importa, o saber da vida é oculto. A gente realmente não sabe. A gente desconfia, a gente acredita, a gente tem achismos, mas nós verdadeiramente não sabemos. Somos, às vezes, um Deus sem Deus, né? Porque Jesus disse que nós também éramos deuses. Então, quando ele diz que nascem uns deuses e outros morrem, é interessante, ele está falando sobre nós mesmos, né? Nós somos, às vezes, deuses, reis, doutores da vida alheia. Nós achamos milhões de coisas e nossos achismos muitas vezes estão completamente errados. Alguns psicólogos dizem que 90% do que nós imaginamos que vai acontecer, que vai fazer, que não acontece. 90% é uma porcentagem muito grande. De 100%, só 10 coisas podem acontecer. O resto não acontece. São coisas da nossa mente, dos nossos achismos, das nossas crendices, que muitas vezes se tornam pequenas e nos deixa pequeninos, seres minúsculos. Não temos a condição de abranger, sabe? De nos abrirmos para compreender a criação, para compreender o poder de Deus, para compreender a mensagem de Deus, o que realmente Ele quis nos dizer. Então, assim, pessoa nos instigava a isso, a procurar esses saberes, né? Ele tinha algumas desconfianças e ele procurava esses saberes. Talvez não dar as certezas, ele dava as certezas dele, mas ele não dizia, você pensa igual a mim. Mas quando ele jogava esses saberes dele num poema, num artigo, seja em qualquer coisa que seja, você diz, nossa, isso foi feito para mim, caiu como uma luva. Então vamos ao poema em linha reta. Eu acho esse poema extraordinário. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita. Indesculpavelmente sujo. Eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho ensolarado os pés publicamente, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu que tenho sido cômico às criadas do hotel. Eu que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de frestes. Eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado para pagar. Pedido emprestado sem pagar. Eu que, quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho Eu verifico que não tenho par nisto tudo nesse mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipe. Todos eles príncipe na vida.
Quem me dera ouvir de alguém a voz humana, que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma covardia. Não, são todos o ideal. Se os oiço me falam, quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Ó príncipes, meus irmãos, arre, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Então sou só eu que é vil, errôneo nesta terra? Poderão as mulheres não os terem amado, podem ter sido traídos, mas ridículos nunca. E eu que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu que tenho sido vil, literalmente vil, vi no sentido mesquinho a infâmia da vileza. Então, esse poema é o que nós estamos vendo agora. As pessoas vivem por aparência. Aí você chega, está numa situação meio difícil. Isso acontece muito com quem usa redes sociais. Se você for prestar atenção, você entra no Facebook de uma pessoa, aí de algumas pessoas, nem todo mundo são assim, claro. As pessoas entram no Facebook, eu falo do Facebook, mas tem outras redes também. Então é foto, pratos de comida, coisas bonitas, fotos fulano nas lindas férias, grandes, belos amores. Não tem ninguém nessas fotos sofrendo. Não tem nenhuma, claro, ninguém vai tirar foto sofrendo, mas coisas mais normais. Nós sabemos que no momento atual que o mundo se encontra, poucas pessoas, só de ótima condição financeira, podem estar desfrutando de algumas coisas, porém, no mundo angustiado, porque nós estamos no momento angustiado do mundo. Então, não dá para ter uma felicidade plena. Não dá para você aparentar ou ser e aparentar, não só aparentar. Na verdade, o que Fernando Pessoa está falando aqui é dos que aparentavam nunca ter sofrido nada. Então tem pessoas que elas chegam para você está conversando com elas, não, mas olha, comigo é diferente, eu vou, faço, aconteço, isso é assim, isso é assado, comigo isso não vira problema, eu vou lá e resolvo, show de bola, minha vida tá bacana. Seria maravilhoso se fosse assim. Ninguém gosta de chegar para outra pessoa e dizer assim, olha, eu estou acabado, eu estou ruim, estou fraco, estou sem forças para lutar. Então, assim, eu não estou bem. Ninguém gostaria de dizer isso, mas a realidade é que na maioria das vezes, as pessoas, elas não estão realmente bem. Mas você chega perto delas, não, mas eu comprei um carro novo, não, mas eu tenho uma casa nova, não, mas eu pretendo fazer isso, eu pretendo fazer aquilo. Então, a verdade é aquilo que ele disse aqui. Existem seres humanos, existem pessoas humanas. Era a pergunta que ele fazia, porque parecia, na época em que ele escreveu esse poema, parecia que não existia nenhum tipo de coisas diferentes. As pessoas estavam sempre bem, estavam sempre por cima. Então é importante que a gente pense nisso, para que olhemos para nós mesmos, saibamos da nossa verdade, descubramos ela e possamos realmente viver verdadeiramente no nosso dia a dia. Não criar factoides, não criarmos ilusões para sofrermos mais na frente. É como ele perguntou, será que não tem nenhuma pessoa medíocre aqui? Todo mundo é santo no mundo, todo mundo é bom, ninguém comete erros, ninguém faz nada. Então nós temos que ter essa consciência que nós cometemos erros. Nós somos humanos, nós estamos aqui numa escala evolutiva para aprender. Até que nós passemos dessa 3D para chegarmos até a quinta dimensão, nós temos um caminho longo a percorrer. E Fernando Pessoa, ele já sentia isso. Ele já tinha essa presciência dessa situação que a humanidade passaria.
que nós realmente não somos perfeitos, nós temos defeitos e que nós devemos aceitar isso. Porque muitas vezes nós nos decepcionamos conosco mesmo, porque nós nos colocamos num pedestal que não existe. Aí, de repente, a gente descobre que esse pedestal era falso. Nós somos semideuses, quer dizer, nós, como Jesus disse, todos nós somos deuses. Quando nós nos superamos, não criando factoides, não criando situações que não existem, para mostrarmos que podemos, que estamos bem na fita, que estamos por cima. Para quê? Para diminuir o outro? Isso não é uma coisa que nos faz bem, porque a partir do momento que eu tento diminuir um outro semelhante, eu estou diminuindo a Deus e a mim mesmo, porque nós somos uma corrente, estamos todos interligados. Acontece uma coisa no Japão, vem resvalar aqui, porque nós estamos aqui diante da criação, diante de Deus. Então era isso que eu tinha para hoje, esses 2 poemas de Fernando Pessoa, que eu pensei em fazer um outro vídeo sobre um outro poeta, mas aqui eu achei esse poema em linha reta, um poema maravilhoso, um poema que deveria ser conhecido, não deveria ficar no esquecimento. Teve gente que já leu, já esqueceu que leu, outras pessoas não conheciam ainda, mas é uma bela lição para os tempos que se dizem modernos, que nós estamos vendo que não tem nada moderno. Porque isso aqui foi escrito há muitos anos. Fernando Pessoa morreu em 1934. Ele desencarnou. E nós estamos aqui, desfrutando desse poema com essa mesma realidade, com essa mesma mediocridade. Então era isso que eu tinha para hoje. Então namastê, Fernando Pessoa, e namastê para todo mundo que tem assistido, tem se inscrito no canal. Eu quero agradecer as pessoas que têm feito isso e que continue se inscrevendo, fazendo seu comentário, dizendo se gosta, se não gosta de certo poeta, de certo poema, o que você gostaria que eu falasse aqui. Pode ser qualquer poeta, pode ser do simbolismo, pré-modernismo, espiritualismo, pode ser qualquer um desses, tá bom? Então, aquele abraço a todos e meu muito obrigado. Gratidão eterna. Namastê.